tentativas de boicote a plataformas, tutoriais de como criar contas alternativas debates políticos sendo conduzidos através de memes e protesto no Roblox. Essas foram algumas formas que os jovens encontraram de se posicionarem contra o projeto de lei número 15.211, de 2025, a chamada Lei Felca. Na visão dos menores de idade, a lei é uma violação de seus direitos, uma tentativa de monitoramento do Estado e de restrição ao acesso dos mais jovens ao mundo digital. E para outros, é uma imposição necessária para reforçar a responsabilidade das plataformas com seus usuários e proteger os adolescentes e as crianças. Mas afinal, quais os limites dessa proteção? E o quão longe é longe demais quando falamos de restrição à comunicação no mundo digital. Eu sou Ana Gueiros. E eu sou Victor Sampaio. E temos mais uma pergunta a vocês. Vamos furar a bolha? Fora da bolha. Em 2024, o Ministério Público da Paraíba iniciou uma investigação contra Ítalo Santos, influencer digital que produzia conteúdo destinado a menores de idade. Ítalo ficou famoso por fazer vídeos com diversos menores que eram emancipados por seus responsáveis para viver em sua mansão, onde gravavam conteúdos para a internet. Com o passar do tempo, a diferença desse para outros conteúdos ficava mais evidente. Em algumas postagens, os menores consumiam bebidas alcoólicas, e substâncias ilícitas e medicações sem prescrição. Uma das vítimas foi ponto crucial da discussão. A influencer de 18 anos, Camila Maria, conhecida como Camilinha, fez cirurgias plásticas, tatuagens e outros procedimentos estéticos enquanto menor de idade. E tudo foi postado nas redes de Ítalo. Até que em 6 de abril de 2025, o influenciador Felca publicou uma videodenúncia relatando a estranheza dos conteúdos feitos por Ítalo Santos e denunciando também o algoritmo de plataformas como o Instagram, que facilitava que esses conteúdos fossem direcionados a perfis de pedófilos. As redes sociais de Ítalo foram derrubadas 2 dias após a postagem da denúncia. A justiça proibiu seu contato com menor de idade e Ítalo tentou fugir das autoridades. No dia 23 de fevereiro de 2026, o influenciador foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão. Seu marido, Israel Vicente, foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias. Ambos foram sentenciados a regime fechado com base no artigo 240 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune quem produz, dirige, fotografa, filma ou registra cenas pornográficas ou de sexo explícito envolvendo criança ou adolescentes. A pena de Ítalo for maior por ser o dono da moradia e responsável pelo cuidado das vítimas. E enquanto os adultos debatiam, as crianças também exerciam seu direito de protesto. Após a implementação de verificação de idade e limite de chat por idade no Roblox, milhares de usuários organizaram protestos virtuais dentro dos servidores da plataforma. Avatares se reuniam em massa, levantando cartazes digitais e mensagens de revolta. O influenciador Felca também se tornou alvo desses protestos, mesmo sem ligação direta com a empresa. Algumas crianças chegaram a enviar mensagens agressivas e ameaças no jogo nos perfis do Felca. A preocupação que a gente tem que ter é se a criança consegue entender o que é aquilo, consegue entender o que está sentindo e consegue observar quando está viciada. A resposta, não. A denúncia fez muito mais que expor a existência desses conteúdos e a facilidade de os encontrar. Felca demonstrou, em câmera, o quão fácil era manipular os algoritmos de conteúdo das redes e como perfis marcavam algum conteúdo para o consumo de pornografia infantil. O vídeo teve mais de 52 milhões de visualizações, o que impulsionou a discussão do tema no Congresso, onde surgiram novas propostas que hoje estão inclusas no ECA Digital. No dia 17 de setembro de 2025, o presidente Lula assinou o PL número 15.211. Estamos dizendo não a algoritmos e outras ferramentas que provocam o vício em tela, que fazem com que nossas crianças e adolescentes permaneçam conectados mais tempo do que gostariam. A Lei Felca é uma versão ajustada de outros protocolos sobre segurança na internet, criados ao longo dos anos. Nossos repórteres Eric Henry, Ibrahim Khan e Vitória Vasconcelos nos contam mais sobre isso. Você já parou para pensar que houve um tempo em que a internet era literalmente uma terra sem lei? Mentiras, preconceitos e invasões de privacidade aconteciam e não havia nenhuma consequência. Ficou claro que a regulamentação era necessária. Com isso, surgiu o Marco Civil da Internet em 2014.
Mas ele não foi o único. Com o tempo, a lei teve que se adaptar ao contexto em que vivemos. Por isso, vamos contextualizar esse processo e montar um panorama geral. O avanço da internet afetava cada vez mais o nosso cotidiano, ao mesmo tempo que facilitava a vida e o trabalho. Também prejudicava as relações humanas. E é nesse momento que surge o Marco Civil da Internet em 2014. O objetivo dessa lei era estabelecer regras claras, direitos e deveres no mundo digital. Ao decorrer do tempo, com o crescimento tecnológico cada vez mais complexo, o marco se tornou insuficiente. Em 2020, Alessandro Vieira, senador de Sergipe pelo Partido da Cidadania, protocolou um projeto de lei para regular as redes sociais. E a proposta não foi bem recebida pela extrema-direita e nem pelas Big Techs. O lobby das grandes empresas da tecnologia e a articulação bolsonarista conseguiram barrar o projeto. O ex-ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, criticou em 2023 a ineficácia do Marco Civil. O então ministro afirmou que a legislação falhava no enfrentamento de casos de pedofilia. Além disso, as Big Techs não cumpriam com suas obrigações em casos de prática de crimes em suas plataformas, como ocorreu em 2022, quando o Ministério Público de São Paulo pediu para que o Facebook desativasse grupos suspeitos de promover tráfico de bebês, mas a rede social negou o pedido. A situação era crítica. O senador Alessandro Vieira tentou de novo e protocolou o PL 2628 de 2022. Desta vez, o projeto focava em ampliar medidas protetivas para crianças e adolescentes em ambientes digitais. O Congresso se dividiu. Parlamentares do Partido Liberal e do Novo criticaram o projeto com argumentos similares aos das grandes empresas de tecnologia. Já do outro lado, a esquerda e a ala moderada destacavam a importância de proteger crianças e adolescentes, assim como responsabilizar as plataformas. O caso seguiu em disputa até que, em agosto de 2025, ganhou notabilidade esmagadora da população. Nesse período, o influenciador Felipe Brezani Pereira, conhecido popularmente como Felca, produziu um vídeo denúncia sobre como as plataformas promoviam a exploração infantil. No vídeo, ele demonstra como é possível condicionar o algoritmo do Instagram para que a própria plataforma recomendasse conteúdo de cunho sexual envolvendo menores de idade. A denúncia viralizou e hoje conta com mais de 50 milhões de visualizações no YouTube. Diferentes setores da sociedade se movimentaram. De um lado, pais, advogados, pedagogos e profissionais da segurança pública apoiaram o projeto. Do outro, jovens, big techs, parlamentares da extrema-direita e seus seguidores foram contrários. Algumas concessões foram feitas aos opositores do projeto, como a modulação da obrigação das plataformas a partir do grau de interferência no conteúdo, e o número de usuários e o porte de organização. Após as alterações, a votação teve amplo apoio do Congresso Nacional, persuadindo uma parcela da oposição. Entretanto, o Partido Novo continuou contrário ao projeto, alegando que suas solicitações não foram atendidas. O projeto de lei foi aprovado em setembro do ano passado e entrou em vigor no dia 17 de março desse ano. Durante esse período, as plataformas tiveram os 6 meses para adequar suas formas de autentificação. E você, ouvinte, acredita que a ECA digital é necessariamente para a proteção das crianças e adolescentes? Ou outro caminho deveria ser tomado? Eu sou Eric Henry. Eu sou Vitória Vasconcelos. Para o Fora da Bolha. A questão das crianças e jovens na internet vai além do seu acesso. Eles produzem, consomem e dialogam com conteúdos que não foram moldados com algoritmos para sua faixa etária. E nesse cenário, comportamentos nocivos se desenvolvem com muita facilidade. Com isso, nossos repórteres Arthur Fonseca, Laila Tibúrcio e Maria Rigotti foram UFSC afora saber a opinião da comunidade acadêmica sobre a presença de menores de idade no mundo virtual. O ECA Digital vem entrando em vigor com a proposta de proteger crianças e adolescentes no mundo digital. E cada vez mais a internet prova que o Brasil não é terra sem lei. O Fora da Bolha saiu pelo campus da UFSC para questionar os estudantes sobre a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais e jogos online. Será que o assunto saiu da bolha? O que você acha de jogos e redes sociais terem idade mínima? Meu nome é Jorge Mussango. Eu defendo que as redes sociais e alguns jogos deviam ter idade mínima. Com as redes sociais, os algoritmos que as criam conseguem, de certa forma, decifrar, traçar
assim, o perfil das pessoas. Com essa ilimitação no uso, elas têm acesso a conteúdos que nem devia ser para elas, o que molda e mexe com a sua visão de mundo, distrai para coisas realmente sérias. Sou Nicolas, faço letras português. Jogos, eu acho que depende do tema do jogo, e redes sociais eu acho totalmente justo. Com quantos anos você entrou nas redes sociais? Meu nome é Marina e eu faço nutrição. Era bem nova, 8, 9 anos, eu acho que já tinha rede social. Eu acho que aos 14, tendo em conta o meu background, de onde venho, eu entrei nas redes sociais aos 14. E olha que isso, por exemplo, relacionando a outra questão, teve muita influência, porque abaixo dos 14 eu não utilizava as redes sociais. Aí eu tinha foco em outras coisas, estudo, coisas assim mesmo de criança. Mas aí quando eu entro nas redes sociais já passei a ter acesso a outras coisas que mexeu também com, assim, a minha visão de mundo e assim como tipo de conteúdo. Tem muitas coisas que não eram para crianças. Você já jogou algum jogo online ou foi proibido de jogar na infância? Eu sou Bianca e eu faço engenharia eletrônica. Sim, já joguei jogos online, tá na minha vida desde que eu entrei na internet. E proibida em alguns momentos da vida, assim, com punições talvez, mas nada como, não pode porque é muito nova, não pode porque XYZ. É mais esporádico. Acho que a minha mãe fiscalizava bem o que eu tava vendo na internet, e jogos também. Acho que sim, acho que minha mãe controlava bem. Eu tinha rede social, mas era tudo controlado pela minha família, pela minha mãe principalmente. Arthur Fonseca, Laila Tibúrcio e Maria Rigotti para o Fora da Bolha. Obrigado, pessoal! Para aprofundar nossa discussão, trouxemos 2 convidados à mesa. Walter Amauro Baldi é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e é professor pesquisador em Direito Constitucional, Criança e Adolescente no curso de Direito e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Itajaí. E Júlia de Souza Machado é escritora e mestranda na UFSC em Direito da Criança e Adolescente. É especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos pela PUC Minas. Júlia é autora de 2 livros infantis e apoiadora de organizações não governamentais para auxílio infantil. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e poder contribuir para esse trabalho tão bonito para estourar a bolha. Bom, a gente gostaria de saber, né? O caso do Ítalo Santos, de muitos outros que aconteceram, foi um dos que teve a maior repercussão. E seria isso uma consequência direta da falta de instrução e desenvolvimento dado aos jovens para se portarem e entenderem o peso da influência digital nas suas vidas? Walter, se você quisesse começar. Obrigado pelo convite. Sou o professor Walter aqui da Univale, do curso de Direito de Balneário Camboriú. Dizer que é um tema de extrema relevância hoje discutir a influência, né, das redes sociais sobre a formação das crianças e dos adolescentes, até porque nós temos visto aí várias situações de enfrentamento, né? Eu não gosto de usar muito a palavra combate, porque parece que a gente está numa guerra constante, mas é um enfrentamento necessário, né? E a presença da família, do Estado e da educação como um todo são pontos fundamentais, chaves estratégicos para que a gente possa fazer com que esta formação seja um pouquinho mais, essa trajetória nas redes sociais e, né, nesse mundo virtual seja um pouquinho mais saudável ao desenvolvimento integral da personalidade das nossas crianças e adolescentes, que tem uma proteção pelo ECA, que foi promulgado em 90 e agora complementado pelo chamado ECA Digital através dessa denúncia feita pelo nosso influenciador, Felca, que muito bem expôs a influência desses algoritmos que acabam deturpando aí uma série de questões e capturando crianças e adolescentes em questões que não são nada saudável no desenvolvimento integral dessa personalidade. Certo. Com relação ao peso da influência, principalmente com relação a essa falta de instrução aos jovens, eu particularmente acho que não é um cenário tão simples, tão simplista de dizer que simplesmente essa falta de instrução ela é a detentora, né, de toda essa problemática. Eu acredito, principalmente tentando estudar um pouquinho mais essa questão, que o direito da criança e do adolescente como um todo, ele é como o professor disse, né, pra gente não dizer uma batalha, né,
algo tão corpo a corpo, mas é uma trajetória difícil e que essa objetificação da infância, ela não é atual. Então, essa ideia de se colocar a criança como um mero objeto de barganha, ela não é uma situação atual, essa coisificação da infância. E, de fato, o Estatuto Digital, como tem sido chamado, ele, na verdade, é uma lei que vem complementar uma gama de direitos que já existe, estabelecido tanto na Constituição quanto no Estatuto Digital, pela própria ideia da tríplice proteção da criança com a família, a sociedade e o próprio Estado. Certo. E vocês acreditam que a restrição ou o controle da juventude nesses espaços virtuais é a resposta adequada? Dr. Baldi, por favor. Olha, eu vejo, assim, de extrema necessidade. Essa responsabilidade antes era apenas das famílias e do Estado. Agora nós ampliamos essa responsabilidade para as plataformas digitais. Eu pesquisei um dado só para vocês terem uma ideia. O público infanto-juvenil que é capturado por esses algoritmos, tanto na relação comercial quanto na relação de conteúdos indesejados, eles lucram, né, em torno de 7 a 12 bilhões por ano, só no Brasil, né? Nós temos uma população de crianças e adolescentes no nosso país em torno de... nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, 1/3 são crianças e adolescentes. O público juvenil, então, é o mais forte nessa relação. Então, eu penso que nós temos um grande problema. Nós, mais antigos, somos da era analógica. E as gerações mais novas são dessa era conectada, né? Integralmente, totalmente. Que as redes sociais, elas são de extrema importância quando nós temos aí uma relação saudável ao desenvolvimento integral dessas pessoas. E a partir do momento em que as famílias não fazem esse cuidado, a partir do momento em que as plataformas não desejam ter esses cuidados, porque lucram com essas questões, né? É preciso sim a interferência maior do Estado para fazer com que a proteção não seja uma mera relação factual, mas uma proteção de fato realmente. Nós tivemos 2 legislações fantásticas. A primeira foi o ECA originário, que veio em 1990, que é uma das leis mais avançadas da América Latina, que já ganhou aí diversos prêmios. E a outra é essa questão da complementação sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O ambiente digital não é uma terra sem lei. O ambiente digital precisa disseminar valores educativos, né, valores formativos, que vão fazer com que o desenvolvimento psicológico, social, emocional, intelectual possa ser contribuído com essa relação. O que a gente vê é exatamente uma ganância muito grande dessas plataformas digitais, no sentido de fazer uma arrecadação monstruosa e, em contrapartida, entregar um problemão para o Estado. Que quem vai tratar dessas pessoas que ficam doentes e que até são levadas, em algumas situações, ao suicídio, é o próprio Estado. Então, eu penso que essa responsabilização, que era apenas do Estado e da família, agora passa a ter um peso maior, inicialmente, porque a responsabilidade desse ECA digital apenas transita na área administrativa e civil. Na área criminal, nós estamos ainda fazendo outras discussões para tipificar esses novos sujeitos de crimes que possam ser tipificados, contribuindo aí com o nosso Código Penal para trazer não só uma responsabilização administrativa, como, por exemplo, multas, como, por exemplo, suspensão das plataformas e até mesmo retiradas dessas plataformas do ar, que estão causando um dano irreparável à sociedade que vem se desenvolvendo e construindo aí as duras penas. Então, eu penso que é muito importante aí essa participação de todos na responsabilização desses conteúdos que realmente não são nada saudável. Ninguém quer afrontar os direitos e garantias individuais que estão na Constituição. Ninguém quer entrar na privacidade de crianças e adolescentes, mas queremos ter um ambiente digital mais seguro, onde o pai possa participar através
do seu controle que as plataformas agora vão oferecer, e o próprio Estado com a sua relação preventiva e punitiva que está posta a partir do ECA Digital. Certo, para dar um complemento, particularmente a figura da infância, da adolescência, é aquela figura daquele ser, daquela pessoa em desenvolvimento, que ela está em desvantagem, por assim dizer. Porque ela não tem os mesmos meios de proclamar os seus direitos, de buscar os seus direitos, talvez até de reclamar, né? Dizer, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Então, existe uma dificuldade entre essa ponte. Por isso que cabe justamente a família instruir e zelar por essa criança, mas não apenas. A sociedade tem o dever de se comprometer com o cumprimento desses deveres, né, que seria justamente a ideia de se adentrar às big techs, ao compromisso que essas empresas precisam ter. E, por último, mas não menos importante, cabe ao Estado estabelecer essas normas de direito e cobrar que elas sejam efetivas. E, acima de tudo, fornecer os meios para que isso seja efetivo, né? Até porque, se nós formos ver, as proteções, esses direitos estabelecidos na Lei 15.211, eles não são novos. É o direito à proteção de dados que já foi estabelecido pela LGPD. Então, temos também a proteção da infância no seu todo, conceitos de proteção à infância que foram trazidos do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e pela própria Constituição em 88. Então, por exemplo, um tópico que se fala bastante, que é o controle de alguns materiais com conteúdo adulto. Existe um artigo em uma lei que ele não é recente. Ele, na verdade, não é um pouco recente, porque esse artigo ele faz referência ao tempo em que a única forma de se comprar uma revista de cunho adulto seria em uma livraria, em uma banca de jornal. E isso teria que ser feito por meio, se fosse exposto em uma prateleira ao público, teria que ser feito com material opaco para que não tivesse acesso a essa capa, por assim dizer. E essa lei, atualmente, ela é completamente essa ideia de colocar uma capa opaca, ela não serve mais para o mundo digital. Mas a proteção do conteúdo adulto, ela está ali, no cerne dessa proteção. E ela foi colocada para o mundo digital. Então, apesar de não ser nova, ela foi colocada numa outra roupagem. E isso traz, por exemplo, a ideia de que a infância ela precisa de uma proteção, por exemplo, para certas coisas que ela vai aprendendo no tempo certo. Aqui a gente não está falando, por exemplo, de educação sexual. Isso é outra coisa. Isso, por exemplo, seria uma medida extremamente importante nesse contexto digital, principalmente para se compreender, para que essas crianças, esses adolescentes compreendessem predadores sexuais na internet. Isso seria uma medida fantástica, né? Então, a pornografia em si, ela traz uma característica de uma objetificação. E isso, de certa forma, com uma facilidade no acesso à internet, acaba trazendo algumas dificuldades, né? Que isso mostra o que isso mostra para a criança, né? Isso acaba tendo uma dificuldade um pouco maior. E para vocês, então, visto colocado essa coisa do controle parental, além do dever do Estado, porque é realmente uma situação muito delicada de ser debatida, né? Como deveria ser a legislação no mundo digital para essas pessoas que estão com direito ao desenvolvimento, né? As crianças menores de idade. Vejam só, assim, eu vejo que a supervisão parental ela é importante porque é o início de tudo. Então, nós temos as contas vinculadas abaixo de 16 anos. Em alguns países mais avançados do mundo, já se discute a proibição total de você criar contas nas redes sociais. Então, nós temos vários países que já estão legislando sobre isso. 15 anos, 14 anos, 16 anos de idade já estão discutindo. Recentemente, nós tivemos uma legislação proibindo o uso do celular
no ambiente educativo. Então, são questões que a gente tem que debater, tem que aprofundar e verificar até onde realmente nós podemos avançar com a interferência estatal através de uma legislação que vá coibindo determinadas condutas e comportamentos. Agora, eu quero deixar bem claro assim, toda essa questão que nós estamos discutindo do ECA Digital aqui, na verdade, são coisas antigas que agora vêm para o mundo virtual, que o marco da internet não conseguiu dar conta, aliás, já veio bastante atrasado quando chegou, veio depois do Código Civil, nós esperávamos que ele chegasse junto com o Código Civil, e agora já se discute uma relação muito mais ampla da regulação das redes sociais. Mas aí nós temos um outro problema, que é discutir a não invasão aos direitos e garantias que estão consolidados na Constituição, que são direitos individuais que nós temos para todas as pessoas. Então, até onde o Estado pode ir e até onde o Estado não deve ir. Então, essa responsabilidade que é partilhada agora por todos, é a mesma relação que nós temos. Estado, sociedade e família. Mas agora nós ampliamos para as plataformas. Uma multa que para a lei não é interessante, a multa de 50 milhões, não significa nada diante de uma arrecadação de 12 bilhões, entre questões de comércio, nas relações para esse público definido, e a questão desses conteúdos inapropriados para o desenvolvimento integral da personalidade da criança e adolescente. Mais ainda aqui eu quero destacar que nós temos uma legislação internacional que foi aprovada em 1989, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que traz o princípio do melhor interesse, que foi absorvido pelo artigo 227 da nossa Constituição, que também deve ser observado e regulamentado isso no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então, todos esses aparatos de dispositivos jurídicos, eles vêm a fortalecer exatamente questões que são importantes. Então, quais foram os avanços que a gente traz aí no ECA Digital? A verificação da questão da idade, que antigamente você tocava lá uma tecla e dizia que tinha 18 anos. Agora nós temos que as plataformas terão que ter outros mecanismos para comprovar sem invadir a privacidade da criança e do adolescente. Outra questão que nós temos é que de 16 a 18 anos de idade incompleto, eles não precisam ter, mas as plataformas têm que trazer alguns procedimentos de segurança nas relações, nas redes sociais. E outra questão aqui importante que a gente tem que acentuar é a ampliação da fiscalização do Estado, que vem pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que isso não acontece de uma hora para outra quando uma lei é editada. Mesmo com esse vacatio legis que a lei trouxe em setembro de 2015 para agora, em abril de 2016, nós não conseguimos ainda adequar todas essas relações. Então, é preciso que nós tenhamos aqui a certeza de que mesmo estas plataformas digitais, como, por exemplo, o X, né, que é o antigo Twitter, como, por exemplo, a Meta, Facebook, YouTube, né, enfim, essas grandes plataformas digitais que nós temos, realmente precisam se responsabilizar, porque elas não estão no campo sem controle. Não é um regramentozinho de uma plataforma digital que vai se sobrepor a uma legislação internacional, uma Constituição do Brasil, ao qual nós somos soberanos, e de um Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora passa a ser complementado com esse ECA chamado ECA Digital. Então, o principal desafio que nós temos daqui para frente é fazer com que o mundo acadêmico, as universidades, as escolas, né, a rede de proteção como um todo, Ministério Público, Defensoria Pública, possam trazer cada vez mais informação para que nós possamos trazer uma relação impacto menor a esse desenvolvimento não saudável e não adequado. Porque não é uma lei que vai acabar com os problemas. Uma multa de 50 milhões para uma plataforma que arrecada em torno de 7 a 12 bilhões ao ano no Brasil para esse público é praticamente nada. Então, o interessante do avanço dessa lei é exatamente a possibilidade de não só tirar a plataforma do ar, mas de excluir, de banir ela do nosso país como um todo, do nosso território nacional. Então, penso que ainda nós temos que avançar muito mais ainda nessas discussões, porque nós estamos nos deparando com um conflito de gerações.
Nós estamos, de um lado, crianças e adolescentes sedentas por um celular e por redes sociais, através de jogos online e através de expor a sua vida nessas redes sociais de uma forma indiscriminada, né? E onde a família pensa que isso é tudo natural, não tem problema nenhum, não tem consequência nenhuma, e quando a gente começa a perceber, a conta vem para o próprio Estado. O Estado, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, vem absorvendo todos esses impactos emocionais de depressão crônica que está se colocando pelo uso indevido ou pelo uso excessivo dessas telas em relação às crianças e aos adolescentes. Então, eu penso que nós precisamos realmente trazer muito mais discussões, porque a lei é o primeiro passo, mas a questão é cultural. Então, se no mundo analógico nós tínhamos problemas de adultização, de erotismo, de sexualidade e etc., e também de entrar nesse universo de jogos que são agressivos, inadequados para a formação integral da criança e adolescente, no mundo virtual é muito mais abrangente ainda essas possibilidades negativas e ruins na formação da criança e adolescente. Sem contar que as famílias, na sua grande maioria, desestruturadas e não têm controle nenhum. O diálogo da criança e adolescente com seu pai e com a sua mãe é por uma tela de celular. Antigamente, nós tínhamos uma televisão em cada quarto. Agora, cada adolescente tem um aparelho celular na mão. Então, nós precisamos novamente entrar no diálogo, conversar e resgatar as pessoas sem proibir essa tecnologia fantástica que, sem sombra de dúvida, veio para revolucionar o mundo, ou para o bem ou para o mal. Para fechar esse tópico com essas perguntas tão legais, particularmente, qual é a luta do direito da criança e do adolescente há anos no nosso país e no mundo? É a compreensão da criança como sujeito de direito, não a sua objetificação, mas como um sujeito de direito. E compreender como essa legislação deveria ser, esse dever ser, parte não só de uma vigilância parental, até porque a vigilância parental já existia. E isso nas redes sociais, em vários jogos, isso já era possível de ser feito. A única coisa que foi colocado como a possibilidade não, a imposição de ser algo obrigatório para crianças e adolescentes até certa idade. Mas uma crítica que se pode fazer, talvez seja pelo próprio fato da Lei 15.211 deixarem aberto certas coisas e, novamente, fazer um movimento que legalmente no nosso país é muito recorrente, histórico, que é de deixar o cuidado da infância para a família, que é, em alguns dispositivos, a citar o artigo 24 e alguns seguintes, em que estabelece de formas diversas a preferência desse cuidado pela família, pela própria forma da vigilância parental. Isso talvez seja algo em que seja melhor ser debatido, até porque, dentro dessa tríplice proteção, o que é a sociedade? As empresas não estão à parte, perdão a discordância, as empresas não estão à parte. Sociedade somos todos nós. Então, as Big Techs fazem parte da nossa sociedade e elas precisam assumir o seu papel de responsabilidade, uma vez que elas já fazem parte da nossa sociedade, já são compreendidas pela tríplice proteção à infância. Uma forma, talvez, de que isso seja mais efetivo, seja, como o próprio professor falou, de colocar isso acessível às pessoas, nas escolas, levar isso. Por exemplo, aqui na UFSC nós temos o Nejusca, que é o Grupo de Apoio à Infância, um grupo acadêmico, e que tem mais de 80 obras dentro da visão da proteção da infância, todas públicas e gratuitas, todas disponíveis online. Então,
uma forma de se incentivar esse estudo, levar a academia para fora da academia, né, talvez seria levar esse conteúdo para algumas escolas, para alguns lugares onde talvez esse conteúdo fosse melhor debatido com os jovens lá fora. Eu gostaria, assim, só de acentuar uma questão. Nós vivemos uma geração analógica e numa geração extremamente virtual, no ambiente virtual. As pessoas que não conseguiram evoluir, elas têm carência de informação. E essa carência de informação, ela só pode ser dada pela rede de proteção que nós temos. Então, a educação é um caminho. Não, assim, não tem como a gente inverter o papel, né? A lei, ela veio, trouxe aí alguns avanços importantes, foi o que deu para fazer nessa polarização ideológica que nós vivemos da extrema direita e da extrema esquerda, né? Foi aonde nós conseguimos chegar e alcançar, e digo assim, foi um tempo recorde de aprovação desta lei chamada ECA Digital, até porque isso realmente, o caso que o Felca trouxe, causou um impacto e mobilizou tanto a direita quanto a esquerda. Agora, o que eu quero aqui deixar claro é que nós precisamos, enquanto organizações não governamentais e instituições do ensino, seja superior ou educação básica, nós precisamos trazer as famílias, discutir com as famílias, porque eu sou uma pessoa que vou fazer 62 anos de idade. Tem coisas que eu nem sei como entrar no meu celular. Olha a dificuldade que eu tive agora para acessar o link. Se não tivesse alguns mais jovens aqui perto de mim, eu não estaria nessa entrevista. E então eu penso que nós precisamos sim, agora buscar um esforço concentrado no sentido de levar mais informação. Eu tenho duas cartilhas digitais que eu já fiz sobre prevenção à violência doméstica contra criança e adolescente, e agora estou fazendo um e-book sobre a prevenção à violência, qualquer violação de direito praticado contra criança e adolescente, e quero incluir esta parte agora digital, para que a gente possa também, é tudo gratuito, a gente faz, é tudo em forma de contribuição das universidades para a sociedade de modo geral. É transpor os muros da universidade para as nossas realidades, e são os grandes desafios que nós temos. Então, dizer que a criança e adolescente precisa ser objeto de discussão, de diálogo, inclusive incluindo-os para essa discussão. Opa, Dr. Baldi. Oi. Nós agradecemos muito a contribuição, tanto do Dr. Baldi quanto da mestranda Júlia de Souza Machado. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Nós aqui do Fora da Bolha estamos muito contentes de poder contar com a expertise de ambos. O nosso tempo é um pouco curto, então a gente não consegue continuar a nossa discussão, mas a gente agradece a presença de vocês também para debater esse tema importante com a gente. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também. Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2026. Roteiro por Ana Gueiros, Victor Sampaio e Gabi Moresco. Boletim informativo por Ibrahim Khan, Eric Henry e Vitória Vasconcelos. Saiu da Bolha por Arthur Fonseca, Laila Tibúrcio, Maria Rigotti e Dora Bringuente. Mesa com Júlia de Souza Machado e Walter Amaro Abaldi. Apresentação por Ana Gueiros e Victor Sampaio. Trilha por Luísa Cardoso, Bibi Gil e Laila Tibúrcio. Artes e redes por Sara Preto, Felipe Pazzi e Renata Medeiros. Sonoras retiradas dos perfis Roda Viva e Canal Gov no YouTube. Coordenação de Letícia Barros, Ibrahim Khan e Sara Preto. Técnica por Peter Lobo e orientação da professora Valciso Culoto. Rádio.UFSC. É rádio. É jornalismo. É segurança na internet. E ponto.